Ela ouviu o primeiro grito antes mesmo de ver o sangue. E, ainda assim, quando olhou nos olhos dele, decidiu ficar. Ninguém na vila entendeu quando Lúcia começou a sorrir de novo. Fazia meses que ela vivia como uma sombra, andando devagar pelas ruas de terra, com o olhar perdido e o coração vazio. Desde que sua mãe morreu, algo dentro dela parecia ter sido levado junto. Mas então ele apareceu, e tudo mudou. Ele surgiu numa noite de chuva forte, quando o céu parecia querer rasgar o mundo ao meio. Lúcia estava voltando do poço, segurando o balde com força, tentando não escorregar na lama. Foi quando ouviu um som estranho vindo da mata, um gemido baixo, quase como de um animal ferido. Ela poderia ter ido embora. Qualquer pessoa sensata teria corrido. Mas Lúcia não correu. Seguindo o som, ela entrou na floresta escura. As árvores eram altas, e o vento fazia os galhos se mexerem como braços tentando agarrá-la. O coração dela batia rápido, mas havia algo mais forte que o medo, uma curiosidade estranha, quase como se algo a puxasse. Foi quando ela o viu. Ele estava caído entre as folhas molhadas, com o corpo coberto de arranhões. A pele dele era pálida demais, quase sem cor, e havia sangue escorrendo do braço. Seus olhos estavam fechados, mas o rosto era bonito. Bonito de um jeito que não parecia real. Lúcia se ajoelhou ao lado dele, sem pensar. Você está vivo? Sussurrou. Os olhos dele se abriram. E naquele momento, algo mudou. Os olhos eram escuros, escuros demais. Não refletiam a luz, não mostravam emoção. Mas, por algum motivo, Lúcia não conseguiu desviar o olhar. Era como se estivesse presa ali. Por que você voltou? Ele perguntou, com a voz fraca. Ela franziu a testa. Eu nunca estive aqui antes. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para ela como se estivesse tentando entender algo. Você deveria ter ido embora, disse ele. Mas Lúcia apenas balançou a cabeça. Eu não podia deixar você morrer aqui. E, contra todo bom senso, ela o ajudou a levantar. O caminho de volta foi difícil. Ele mal conseguia andar, apoiando-se nela a cada passo. O corpo dele era frio, frio demais para alguém vivo, mas Lúcia ignorou isso. Quando chegaram à cabana dela, ela o colocou na cama e começou a cuidar dos ferimentos. Lavou o sangue, colocou ervas, fez o que sabia. Ele não reclamou. Na verdade, ele quase não falava. Só observava. Os dias passaram, e ele continuou ali. Disse que seu nome era Kael. Disse que não tinha para onde ir. E Lúcia deixou que ele ficasse. No começo, os moradores da vila cochichavam. Um homem estranho, que apareceu do nada. Isso nunca traz coisa boa. Mas Lúcia não se importava. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia sozinha. Kael era quieto, mas sempre estava por perto. Ele ajudava nas tarefas, cortava lenha, buscava água. Nunca comia muito, e às vezes passava horas olhando para o nada, como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais ouvia. Mas havia momentos em que ele sorria. E nesses momentos, Lúcia sentia algo diferente. Algo forte. Algo perigoso. Por que você me olha assim? Ele perguntou certa vez, quando a pegou encarando. Lúcia ficou sem jeito. Assim como se eu fosse mais do que sou. Ela hesitou. Talvez você seja. Ele riu. Mas não foi uma risada feliz. Você não me conhece. Então me deixe conhecer. Foi ali que tudo começou a mudar de verdade. Porque Kael tentou avisar. Tentou manter distância. Mas Lúcia não deixou. Ela se aproximava cada vez mais, puxando conversa, fazendo perguntas, querendo saber tudo. E, pouco a pouco, ele começou a ceder. Contou pedaços de histórias, sempre incompletas. Falava de lugares distantes, de noites sem fim, de coisas que não faziam sentido. Às vezes, dizia coisas estranhas, como se não entendesse como o mundo funcionava. Por que vocês dormem tanto? Ele perguntou uma noite. Lúcia riu.
Porque as pessoas precisam descansar. Ele ficou pensativo. Eu não preciso. Ela achou curioso, mas também intrigante. Havia muitas coisas estranhas sobre Kael. Ele nunca parecia cansado. Quase nunca comia. E evitava sair durante o dia. A luz machuca meus olhos, dizia. Mas, mesmo com tudo isso, Lúcia não se afastou. Pelo contrário, ela se apaixonou. Foi rápido, intenso, como uma chama que cresce sem controle. Ela sabia que havia algo errado, mas não queria enxergar, porque, pela primeira vez, sentia que alguém havia de verdade. E Kael começou a sentir também. Mesmo tentando negar. Mesmo lutando contra algo dentro dele. Uma noite, enquanto estavam sentados do lado de fora, olhando as estrelas, Lúcia segurou a mão dele. Você vai embora algum dia? Ele demorou para responder. Eu deveria. Mas vai? Silêncio. Então, ele olhou para ela. E naquele olhar, havia dor. Se eu ficar, você vai se arrepender. Lúcia apertou a mão dele. Eu duvido. Ele fechou os olhos, como se aquilo fosse um erro, mas não puxou a mão de volta. E foi nesse momento que o destino dele se selou. Porque naquela mesma noite, algo aconteceu na vila. Um animal foi encontrado morto perto da floresta. Mas não era um animal comum. Era grande, forte, e estava completamente drenado de sangue. Sem uma única gota. Os moradores ficaram assustados. Isso não é coisa de lobo, disse um deles. Então é o quê? Ninguém soube responder. Mas, no fundo, todos sentiram a mesma coisa. Algo errado estava entre eles. Algo que não deveria existir. Na manhã seguinte, Lúcia percebeu algo estranho. Kael estava diferente. Mais quieto. Mais frio. E havia sangue seco na manga da camisa dele. Ela engoliu seco. O que aconteceu com você? Ele não respondeu de imediato. Apenas ficou ali, parado. Então, lentamente, ele olhou para ela. E, por um segundo, só por um segundo, os olhos dele não eram humanos. E foi nesse instante que Lúcia sentiu, pela primeira vez, medo de verdade. Mas já era tarde demais para voltar atrás. Lúcia percebeu o erro no mesmo segundo em que decidiu ignorá-lo. O medo veio como um choque, mas o desejo de ficar foi mais forte. Naquela manhã, o silêncio dentro da cabana parecia pesado. Kael estava parado perto da porta, com o corpo tenso, como se estivesse pronto para fugir a qualquer momento. Lúcia ainda segurava o pano com o qual limpava a mesa, mas suas mãos tremiam. Seus olhos. Ela começou, a voz baixa. Ele virou o rosto na mesma hora. Você viu errado. Simples assim. Rápido demais. Como alguém que já tinha dito aquilo muitas vezes antes. Mas Lúcia não era boba. Ela sabia o que tinha visto. Sabia que aquilo não era normal. Só que admitir isso em voz alta tornaria tudo real demais. Talvez eu tenha mesmo, disse ela, depois de alguns segundos. Mentira. Mas uma mentira que ela escolheu contar. Kael não respondeu. Apenas saiu da cabana, sem dizer para onde ia. E aquilo doeu mais do que deveria. Os dias seguintes foram estranhos. Ele começou a se afastar. Saía durante a noite e voltava antes do sol nascer. Às vezes, Lúcia fingia estar dormindo só para ouvir a porta abrir devagar, os passos silenciosos, e aquele cheiro. Um cheiro metálico. De sangue. Ela fechava os olhos com força, como se pudesse apagar aquilo da mente. Como se ignorar fosse suficiente para manter tudo seguro. Mas não era. Porque a vila também começou a mudar. Outro animal apareceu morto. Depois outro. E mais outro. Sempre do mesmo jeito. Sem sangue. Sem luta. Sem explicação. As pessoas começaram a evitar a floresta. Crianças não podiam mais brincar sozinhas. Os homens se reuniam à noite, com tochas e armas,
tentando entender o que estava acontecendo. Isso é coisa de maldição, disse um dos mais velhos. Ou de alguma criatura, respondeu outro. Lúcia ouvia tudo em silêncio, com o coração apertado. Ela queria defender Kael. Queria dizer que ele não faria algo assim. Mas, como poderia? Ela mesma já não tinha certeza. Naquela noite, quando ele voltou, ela não fingiu estar dormindo. Ficou sentada na cama, esperando. A porta abriu. Ele entrou. E parou no mesmo instante em que percebeu que ela estava acordada. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Até que Lúcia falou. Foram você? Direto. Sem rodeios. Kael não respondeu. Mas também não negou. E isso já era uma resposta. Lúcia levantou devagar. Me diz a verdade. Ele passou a mão pelo rosto, claramente incomodado. Você não quer a verdade. Quero, sim. Ele riu. Mas foi uma risada amarga. Não, você quer a versão que te deixa em paz. Ela deu mais um passo na direção dele. Eu escolho ouvir. Silêncio. Pesado. Longo. Então, finalmente. Eu tentei ir embora, ele disse, quase num sussurro. Na primeira noite. Lúcia franziu a testa. Por quê? Porque eu senti. Sentiu o quê? Ele olhou para ela. E dessa vez, não desviou. Você. O coração dela disparou. Isso não faz sentido. Para você, não. Para mim, faz demais. Ele começou a andar pela cabana, inquieto. Eu não deveria estar aqui. Não com você. Não com ninguém. Então por que ficou? Ele parou. E respondeu sem pensar. Porque eu não consegui. O silêncio que veio depois foi diferente. Mais íntimo. Mais perigoso. O que você é, Kael? Ela perguntou, finalmente. Ele fechou os olhos. Como se aquela pergunta fosse inevitável. Como se ele já estivesse cansado de fugir dela. Um erro. Isso não responde. É a única resposta que importa. Lúcia sentiu a frustração crescer. Você mata aqueles animais? Ele demorou. Mas assentiu. Devagar. Como se cada movimento pesasse. O ar sumiu dos pulmões dela por um segundo. Por quê? Porque eu preciso. Precisa de sangue? Ele não respondeu com palavras. Mas não precisava. Lúcia deu um passo para trás. Agora o medo era real. Vivo. Você é um monstro? A palavra ficou no ar. Cortante. Kael abriu os olhos. E dessa vez, não havia mais como esconder. Eles estavam diferentes. Mais escuros. Mais profundos. Sim. Simples assim. Sem desculpas. Sem tentativa de suavizar. E, estranhamente, aquilo foi o que mais assustou Lúcia. Não era um segredo escondido. Era uma verdade aceita. Ela deveria ter corrido. Deveria ter gritado. Deveria ter feito qualquer coisa, menos o que fez. Mas, em vez disso, ela perguntou. Você já matou alguém? O silêncio que veio depois foi a pior resposta possível. Porque ele não disse não. Ele apenas ficou quieto. E desviou o olhar. Lúcia sentiu o mundo girar. Quantos? Não importa. Importa para mim. A voz dela saiu mais alta do que esperava. Kael fechou os punhos. Foi antes de você. Isso não muda nada. Muda para mim. Os dois ficaram se encarando. Respirando pesado. Presos num momento que não tinha volta. Então Lúcia fez a pergunta que realmente importava. O e agora? Silêncio. Agora que você está aqui, comigo, ela continuou, a voz falhando. Você vai me matar também? Kael a olhou. E, pela primeira vez, parecia realmente perdido. Eu não quero. Isso não é uma resposta. É a única que eu tenho.
Ele se aproximou um passo. Lúcia congelou. Eu estou tentando, ele disse, a voz baixa, quase desesperada. Todos os dias. Tentando o quê? Não ser o que eu sou. O coração dela apertou. Porque ela acreditou. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois da verdade. Ela acreditou. E esse foi o erro. Do lado de fora, um grito ecoou pela vila. Alto. Desesperado. Os dois se viraram ao mesmo tempo. Outro ataque. Mas dessa vez, não foi um animal. Foi alguém. Lúcia correu até a porta, mas Kael segurou o braço dela. Não vai. Eu preciso ajudar. Você não entende. Então me explica. Ele hesitou. Por um segundo. E esse segundo foi tudo que ela precisou para se soltar. Lúcia saiu correndo. Em direção aos gritos. Sem saber que estava correndo direto para a verdade que destruiria tudo. E, atrás dela, Kael não a seguiu. Porque ele já sabia o que ela ia encontrar. E sabia também que depois disso, ela nunca mais olharia para ele do mesmo jeito. O grito parou de repente. E isso foi pior do que qualquer barulho. Lúcia diminuiu o passo, o coração batendo tão forte que parecia ecoar na cabeça dela. A vila, que antes era cheia de vozes e passos, agora estava tomada por um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som das tochas crepitando ao longe. Ela seguiu em direção à pequena multidão que começava a se formar perto da entrada da floresta. Ninguém falava. Ninguém se mexia. E isso já dizia tudo. Quando Lúcia se aproximou, as pessoas abriram espaço devagar. Alguns a olharam com pena. Outros, com desconfiança. E foi aí que ela viu. O corpo estava no chão. Imóvel. Pálido. Sem vida. Era Tomás. Um dos homens mais fortes da vila. Alguém que sempre dizia que não tinha medo de nada. Agora estava ali, vazio. O pescoço dele tinha marcas profundas. E, assim como os animais, não havia sangue. Lúcia sentiu o estômago revirar. Não, sussurrou, quase sem voz. Alguém ao lado dela falou. Isso não é normal. Nunca foi, respondeu outro. Isso é coisa do demônio. As palavras começaram a se espalhar, como fogo em palha seca. Medo, raiva, desespero. E então, suspeita. Tem gente nova na vila, disse um homem mais velho, olhando ao redor. Lúcia congelou. Isso não prova nada, respondeu uma mulher. Prova o suficiente. Você está acusando quem? O silêncio voltou. Pesado. Perigoso. E, aos poucos, os olhares começaram a se voltar. Para ela. O coração de Lúcia disparou. Não, ela deu um passo para trás. Não foi ele. Ele quem? Perguntou o velho. Erro. Ela percebeu tarde demais. Você nem disse um nome, ele continuou, os olhos estreitos. As pessoas começaram a murmurar. Lúcia, quem está com você naquela cabana? Ela abriu a boca. Mas nenhuma palavra saiu. Porque, pela primeira vez, ela não sabia o que dizer. Ele chegou do nada, disse outra pessoa. Ninguém conhece aquele homem. E desde que ele apareceu, as mortes começaram. Cada frase era como uma pedra sendo jogada. Pesada. Impossível de ignorar. Não. Lúcia gritou, finalmente. Ele não é assim. Mas até ela ouviu a dúvida na própria voz. E isso foi o pior de tudo. O velho deu um passo à frente. Então chama ele aqui. Silêncio. Se ele não tem nada a esconder, pode vir. Lúcia sentiu o corpo travar. Ela sabia. Sabia que aquilo era uma péssima ideia. Ele, não está, disse, tentando ganhar tempo. Então vamos até ele. Várias pessoas concordaram. Muito rápido. Muito fácil. Como se já estivessem esperando por isso. Não. Lúcia se colocou na frente.
Vocês não vão fazer isso. E por que não? Porque vocês estão com medo. Estão vendo coisa onde não tem. Um homem morreu, Lúcia, disse alguém, com a voz dura. Isso não é ver coisa. O silêncio caiu de novo. Mas dessa vez, ele tinha uma direção. E essa direção era a cabana. A casa dela. O lugar onde Kael estava. Ou deveria estar. Lúcia sabia que não conseguiria impedir. E, no fundo, uma parte dela precisava saber. Sem esperar mais, ela se virou e começou a andar. Rápido. As pessoas vieram atrás. Ninguém falou nada no caminho. Só o som dos passos na terra. E o medo crescendo. Quando chegaram, a porta da cabana estava aberta. Isso já era errado. Muito errado. Lúcia foi a primeira a entrar. Kael? Nenhuma resposta. O lugar estava vazio. Mas não estava normal. A mesa estava virada. Uma cadeira quebrada no chão. E havia marcas. Marcas de sangue. Frescas. O coração dela parou por um segundo. Ele fugiu, disse alguém atrás dela. Ou foi ferido. Ou lutou. As vozes voltaram, mais altas agora. Mais perigosas. Um dos homens se abaixou e tocou o chão. Ainda está quente. Outro foi até a porta dos fundos. Tem pegadas indo para a floresta. Silêncio. Todo mundo sabia o que aquilo significava. O velho se virou para Lúcia. Você trouxe isso pra gente. As palavras foram diretas. Sem suavidade. E, dessa vez, ninguém discordou. Lúcia sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu não sabia. Mas sabe agora. E essa era a pior parte. Ela sabia. Sabia de tudo. E mesmo assim, ainda queria acreditar nele. Do lado de fora, alguém gritou. Vamos atrás dele. E, como uma só voz, o grupo concordou. Tochas foram acesas. Armas foram levantadas. A caçada tinha começado. Lúcia saiu da cabana devagar. A mente girando. O coração dividido. Ela podia ficar. Podia deixar que resolvessem aquilo. Podia fingir que nada daquilo era problema dela. Mas não fez isso. Porque, no fundo, ela já tinha escolhido. Lúcia correu. Passou pelas pessoas. Ignorou os chamados. E entrou na floresta. Sozinha. Atrás dele. Atrás do monstro que ela amava. A mata estava escura, mesmo com o pouco de luz que ainda restava no céu. Os galhos arranhavam seus braços, o chão escorregava sob seus pés, mas ela não parou. Kael! Gritou. Nada. Só o vento. E então, um som. Baixo. Próximo. Ela virou rapidamente. E viu, entre as árvores, uma sombra. Alta. Imóvel. Observando. Kael? A voz dela saiu fraca. A figura não se moveu. Mas algo nela estava errado. Grande demais. Escura demais. Como se não fosse humana. Um passo. A criatura saiu da sombra. E, naquele instante, Lúcia finalmente viu. E desejou nunca ter visto. O rosto ainda era dele. Mas o resto, não. O corpo estava distorcido. Os olhos, completamente negros. A boca, manchada de sangue. E os dentes, não eram de um homem. O silêncio entre eles foi quebrado por um único pensamento que atravessou a mente de Lúcia como um raio. Isso nunca foi um homem. E, lentamente, a criatura sorriu. O sorriso dele não tinha nada de humano. Era largo demais. Frio demais. Como se algo ali dentro estivesse feliz, mas não do jeito que deveria ser. Lúcia não conseguiu se mexer. O corpo travou. A respiração falhou. E, pela primeira vez desde que tudo começou, ela entendeu o tamanho do erro.
Kael. A voz dela saiu quebrada. A criatura inclinou levemente a cabeça, como se reconhecesse o nome, mas não soubesse mais o que fazer com ele. Você não devia ter vindo, ele disse. A voz ainda era a mesma, mas havia algo por trás dela agora. Algo mais fundo, mais escuro. O que aconteceu com você? Ela perguntou, dando um passo para trás. Ele deu um passo à frente. Instinto. Predador. Eu parei de fingir. Simples. Direto. Sem culpa. O coração de Lúcia disparou. Você disse que estava tentando. E eu estava. Outro passo. Mais perto. Mas você me faz esquecer. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Quando eu estou com você, eu quero coisas diferentes. Ele parou. Os olhos negros fixos nela. E isso me enfraquece. O silêncio ficou pesado entre os dois. Até que Lúcia fez a única pergunta que importava agora. Você matou o Tomás? Ele não respondeu na hora. Mas, lentamente, assentiu. Sem desviar o olhar. Sem vergonha. Sem arrependimento. Lúcia sentiu o mundo quebrar dentro dela. Por quê? Ele me viu. E por isso você matou ele. A voz dela saiu mais alta, cheia de dor. Ele ia contar. O e agora? Ela gritou. Agora todo mundo sabe. Ele ficou em silêncio por um segundo. E então disse. Não por muito tempo. O sangue dela gelou. O que isso quer dizer? Ele deu mais um passo. Agora estavam perto demais. Eles vão entrar na floresta. Ao longe, como se respondesse aquelas palavras. O som das vozes começou a surgir. Gritos. Tochas. A caçada estava chegando. Lúcia virou a cabeça, assustada. Eles estão vindo. Quando olhou de volta, Kael estava ainda mais perto. Rápido demais. E você precisa ir embora, ele disse. Ela piscou, confusa. O quê? Agora. Eu não vou te deixar. Ele soltou uma risada baixa. Você ainda não entendeu? De repente, ele segurou o braço dela. Forte. Forte demais. Lúcia fez uma careta de dor. Eu não sou alguém que você pode salvar. Os olhos dele brilharam de um jeito estranho. Eu sou o motivo pelo qual você deveria correr. O coração dela apertou. Mas ela não recuou. Então me mata. Silêncio. Até o vento pareceu parar. Se é isso que você faz, então faz comigo, ela continuou, com lágrimas nos olhos. Porque eu não vou fugir de você. Erro. Grave. Irreversível. Kael ficou completamente imóvel. Os olhos presos nos dela. E, por um segundo, algo mudou. Algo humano. Algo quebrado. Você não sabe o que está pedindo. Eu sei. Não, ele apertou o braço dela. Você não faz ideia. A voz dele falhou. E foi aí que Lúcia viu. O conflito. A luta. Então me mostra, ela sussurrou. Aquilo foi o limite. Num movimento rápido, ele a puxou contra si. Os rostos ficaram a centímetros. Ela podia sentir a respiração dele. Fria. Errada. Eu não posso te amar, ele disse, quase sem voz. Já ama. Silêncio. Pesado. Doloroso. E isso é o problema. Antes que ela pudesse responder, um grito ecoou atrás deles. Ali. As tochas apareceram entre as árvores. Sombras dançando. Homens armados. Olhos cheios de medo e ódio. Kael soltou Lúcia na mesma hora. O corpo dele mudou. Endureceu. Preparado. Perigoso. Fica atrás de mim, ela disse, entrando na frente dele. Lúcia, sai. Não. Eles vão te machucar. Eles vão te matar. Os dois se encararam. Presos entre dois mundos. Dois destinos.
e nenhum deles tinha saída. Os homens se aproximaram. Devagar. Cercando. Se afasta dele. Gritou o velho. Ele é uma criatura. Lúcia, vem pra cá. Ela não se mexeu. Não, disse, firme. Vocês não entendem. Não tem nada para entender. Respondeu o outro. Olha para ele. E eles olharam. Todos. E viram. O monstro. Sem disfarce. Sem mentira. Sem volta. O silêncio durou um segundo. Então alguém atacou. Uma lança foi lançada no ar. Rápida. Direta. Em direção ao peito de Kael. Mas Lúcia se moveu antes. Entrou na frente. E o mundo parou. O som foi seco. Curto. A lança a atravessou. Mas não ele. Ela. Os olhos de Kael se arregalaram. Não. Lúcia engasgou. O ar sumindo. A dor chegando como fogo. O corpo dela cedeu. Mas ele a segurou antes que caísse. Não, 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 não. A voz dele saiu desesperada. O mundo ao redor desapareceu. Só restava ela. E o sangue. Muito sangue. Eu, tô bem, ela tentou dizer. Mentira. Fraca. Quase sem som. Por quê? Ele perguntou, a voz quebrando. Por que você fez isso? Ela tentou sorrir. Mesmo com dor. Mesmo morrendo. Porque eu escolhi você. E aquilo quebrou algo dentro dele. Completamente. O ar ao redor pareceu ficar mais pesado. Mais escuro. Mais vivo. Os homens recuaram um passo. Instinto. Medo. Porque o que estava prestes a acontecer não era humano. Kael levantou a cabeça devagar. Os olhos dele não eram mais negros. Eram piores. Muito piores. E, naquele momento, o monstro deixou de se esconder. O primeiro homem não teve tempo nem de gritar. Num piscar de olhos, Kael já não estava mais segurando Lúcia. Ele estava no meio deles. Rápido. Brutal. Imparável. O som que veio depois não parecia de uma luta. Era pior. Era o som de algo sendo destruído. Corpos sendo jogados. Ossos quebrando. Gritos que começavam e nunca terminavam. A floresta inteira pareceu tremer. Os homens tentaram reagir. Alguns avançaram com tochas, outros com lâminas, mas nada parecia funcionar. Era como lutar contra algo que não seguia as mesmas regras. Kael não parava. Cada movimento era preciso. Selvagem. E cheio de fúria. Mas não era só raiva. Era a dor. Era a perda. Era o som de alguém que tinha acabado de quebrar por dentro. Alguém gritou. Mas já era tarde. Muito tarde. Em poucos minutos, tudo acabou. O silêncio voltou. Pesado. Assustador. Só o som da respiração dele ficou no ar. Lenta. Funda. Manchada de sangue. O monstro estava sozinho agora. E então, ele lembrou. Virou o corpo rapidamente. Os olhos procurando. Desesperados. Lúcia. Ela estava onde ele a deixou. Caída no chão. Imóvel. Pequena demais diante de tudo aquilo. Kael correu até ela, caindo de joelhos ao seu lado. Não, não, fica comigo. As mãos dele, ainda sujas de sangue, tremeram ao tocar o rosto dela. Frio. Frio demais. Você não pode, não assim. A voz falhava. O monstro estava com medo. Ele pressionou a ferida, tentando parar o sangue. Inútil. Ele sabia disso. Mas não conseguia parar. Olha para mim, por favor. Silêncio. Nenhuma resposta. O mundo parecia ter parado naquele ponto. E então, um som. Fraco. Quase inexistente. Um suspiro. Os olhos dela se abriram, só um pouco. Kael?
O coração dele disparou. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ela tentou focar nele. A visão falhando. Mas, mesmo assim, sorriu. De novo. Sempre aquele sorriso. Você, tá bem? A pergunta foi tão absurda, que doeu mais do que qualquer outra coisa. Não, ele respondeu, sem conseguir se controlar. Eu nunca vou ficar bem sem você. Ela respirou com dificuldade. Não fala assim. Eu não sei fazer outra coisa. O desespero era real. Sem controle. Ela tentou levantar a mão. Ele a ajudou. Encostou no rosto dele. Você não é um monstro. Ele fechou os olhos na mesma hora. Não mente pra mim. Eu não tô mentindo. A voz dela estava sumindo. Escapando. Eu vi você tentando. Uma lágrima caiu do rosto dele. E falhei. Não. Ela balançou a cabeça. Devagar. Você só tava sozinho. O silêncio caiu entre eles. Pesado. Mas diferente. Mais calmo. Como o fim de uma tempestade. Escuta. Ela sussurrou. Não fala. Guarda força. Não dá mais tempo. As palavras atingiram ele como um golpe. Não diz isso. Kael. Ela respirou fundo. Com dificuldade. Promete que não vai se perder. Ele ficou em silêncio. Porque não sabia mentir. Eu não sei como. Aprende. Ela apertou de leve a mão dele. Ou tentou. Por mim. Os olhos dela começaram a fechar. Devagar. Fica comigo. Ele disse, quase gritando. Mas ela já estava indo. Lúcia. Nada. Lúcia. O nome ecoou pela floresta. Mas não teve resposta. Só o vazio. Ela se foi. E levou com ela a única coisa que ainda prendia Kael ao que restava de humano. O silêncio que veio depois. Foi pior do que qualquer grito. Ele ficou ali. Sem se mexer. Segurando o corpo dela. Sem aceitar. Sem entender. Sem conseguir sentir nada. E ao mesmo tempo sentindo tudo. E então, algo mudou. Lento. Profundo. Irreversível. O ar ficou mais frio. O vento parou. A floresta pareceu recuar. Como se até a natureza soubesse que algo novo tinha nascido ali. Kael levantou a cabeça. Devagar. Os olhos dele não tinham mais dor, nem dúvida, nem conflito. Só vazio. Puro. Escuro. E naquele momento, o que quer que ainda existisse de humano nele, desapareceu. Para sempre. Ele se levantou, ainda segurando Lúcia. Com cuidado. Como se ela ainda pudesse sentir. Como se ainda importasse. E talvez, importasse. Mas não do jeito certo. Não mais. Ao longe, o vento trouxe um som. Outras vozes. Outras pessoas. A vila ainda não tinha acabado. Ainda havia mais. Sempre há. Kael olhou na direção do som. E, pela primeira vez, sorriu de novo. Mas agora, não havia mais nada por trás daquele sorriso. Nada. Só o monstro. O primeiro passo que Kael deu em direção à vila não foi apressado. Foi calmo. Pesado. Decidido. Como alguém que finalmente aceitou o que é, e parou de lutar contra isso. O corpo de Lúcia ainda estava em seus braços. Ele não a soltava. Não ainda. Havia algo naquele gesto, estranho, frio, que parecia ser a última ligação com o que restava de antes. Mas não era amor do jeito que era antes. Era outra coisa agora. Algo torto. Algo que não devia existir. A vila apareceu entre as árvores, iluminada por poucas tochas e pelo medo que ainda pairava no ar. Algumas pessoas tinham ficado para trás, velhos, mulheres, crianças. Gente que não sabia exatamente o que estava acontecendo,
mas sentia. Sentia que algo estava vindo. E estavam certas. Uma mulher foi a primeira a vê-lo. Ela deixou cair o balde que carregava. O som ecoou. Chamou atenção. Outros olharam. E então, o silêncio se espalhou. Cael saiu da escuridão da floresta como um presságio. Coberto de sangue. Com um corpo sem vida nos braços. E um olhar vazio. Lúcia. Alguém sussurrou. O nome correu pela vila como um vento frio. Não, não, a mulher levou a mão à boca. O que é isso? Mas ninguém precisava responder. Todo mundo sabia. E quando os olhos deles encontraram os de Cael, o medo virou pânico. Fiquem para trás, gritou um homem, tentando proteger os outros. Erro. Grave. O último. Cael não correu. Ele apenas continuou andando. Devagar. Até parar no centro da vila. Ali, ele finalmente se ajoelhou. Com cuidado. Colocou o corpo de Lúcia no chão. Arrumou o cabelo dela. Limpou, do jeito que deu, o sangue do rosto. Um gesto, quase gentil. Quase humano. Mas o silêncio ao redor estava cheio de terror. Ele enlouqueceu. Alguém sussurrou. Não, isso nunca foi um homem. As palavras chegaram até ele. Mas não causaram nada. Nem raiva. Nem dor. Nada. Cael se levantou. E olhou para todos. Um por um. Como se estivesse escolhendo. Como se estivesse decidindo. Vocês fizeram isso, ele disse. A voz saiu baixa. Controlada. Mas carregada de algo muito pior que gritos. Foi um acidente. Alguém respondeu, desesperado. A gente não queria. Ele apareceu na frente do homem antes que ele terminasse. Rápido. Impossível. Os olhos do homem se arregalaram. Por favor. Tarde demais. O corpo caiu no chão sem vida. E o caos começou. Gritos. Correria. Desespero. Pessoas tentando fugir, se esconder, escapar. Mas não havia para onde ir. Porque ele estava em todos os lugares. Movendo-se entre eles como uma sombra viva. Sem pressa. Sem falhas. Cada toque, um fim. Cada movimento, preciso. Alguns tentaram lutar. Nenhum conseguiu. A vila, que antes era cheia de vida, se transformou em silêncio. De novo. Só que agora. Um silêncio definitivo. O fogo começou a se espalhar. Uma tocha caiu. Depois outra. As casas de madeira pegaram rápido. As chamas subiram. Iluminaram tudo. Revelaram o que restou. Cael parou no meio daquilo tudo. O fogo refletia nos olhos dele. Mas não havia calor ali. Só vazio. Ele virou o rosto devagar. O corpo de Lúcia ainda estava onde ele a deixou. Intocado. Como se o mundo ao redor não pudesse alcançá-la. Ele caminhou até ela. Abaixou-se novamente. Ficou olhando. Por um longo tempo. Sem dizer nada. Sem se mexer. E então... Eu cumpri, ele disse, em voz baixa. Mas não havia ninguém para ouvir. Nenhuma resposta. Nenhum alívio. Nada. Porque promessas não significam nada para monstros. O vento soprou mais forte. As chamas cresceram. Consumiram tudo. E, quando o sol começou a nascer, não havia mais vila. Não havia mais vozes. Não havia mais nada. Só cinzas. E uma história que ninguém mais podia contar. Mas o fim ainda não tinha chegado. Porque algo dentro dele ainda não estava em paz. Dias passaram. Ou talvez semanas. O tempo deixou de importar. Cael vagava. Sem destino. Sem descanso. Sem propósito. Mas havia algo. Sempre presente. Uma sensação.
Um peso. Uma lembrança que não desaparecia. Ela, Lúcia. Não como era no final, mas como antes. Sorrindo. Falando. Olhando para ele, como se ele fosse algo além do que realmente era. E isso começou a incomodar. Muito. Porque o vazio já não era completo. Havia uma rachadura. Pequena, mas real. E foi numa noite silenciosa, no meio de uma floresta distante, que ele ouviu uma voz, baixa, familiar. Você prometeu. Kael parou. O corpo inteiro travou. Lento. Ele virou a cabeça. Mas não havia ninguém. Só escuridão. Só árvores. Só o vento. Mesmo assim, ele respondeu: Você não está aqui. Silêncio. E então, de novo. Mas você está. Aquilo não era real. Não podia ser. Mas parecia. E, pela primeira vez desde aquela noite, Kael hesitou. Isso não é real. A voz de Kael saiu firme, mas não forte. Porque, no fundo, até ele duvidava. O vento passou entre as árvores, fazendo as folhas sussurrarem. O som parecia comum, mas agora tudo carregava um peso diferente. Você sabe que sou eu. A voz veio de novo, mais clara, mais próxima, e impossível de ignorar. Kael fechou os olhos com força. Você morreu. Silêncio. Por 1 segundo. 2. Então, e mesmo assim, você ainda me ouve. Aquilo atravessou ele. Não como medo, mas como algo pior. Esperança. Ele abriu os olhos rapidamente. Mostra. Desafio. Ordem. Quase um pedido. Nada aconteceu. Por alguns segundos, nada. Até que o ar mudou. Frio. Pesado. E, devagar, uma forma começou a surgir entre as árvores. Primeiro, um vulto. Depois, um corpo. E então, ela, Lúcia, parada ali, do jeito que ele lembrava. Antes do sangue. Antes da dor. Antes do fim. O coração dele, que já não batia como antes, pareceu travar. Não, ele deu um passo para trás. Isso não é você. Ela inclinou a cabeça, do mesmo jeito que fazia antes. Você tem certeza? A voz era igual. Perfeita. Errada. Você não é real, ele insistiu. E isso muda alguma coisa. Ela deu um passo à frente. Ele não se mexeu. Eu estou aqui, ela continuou. Você consegue me ver. Consegue me ouvir. Mais um passo. E ainda assim, quer me afastar? Kael ficou em silêncio. Porque não tinha resposta. Por quê? Ela perguntou. Simples. Direto. Como sempre. Ele desviou o olhar. Porque eu sei o que eu sou. E o que você é? A pergunta ficou no ar. Pesada. Esperando. Ele respondeu sem hesitar. Um monstro. Ela sorriu. Mas não como antes. Era mais suave. Mais triste. Foi isso que você escolheu ser. Aquilo fez ele olhar de volta. Eu não escolhi nada. Escolheu sim. Ela parou bem na frente dele agora. Perto demais. Naquela noite, quando decidiu não fugir, quando decidiu ficar, quando decidiu amar. Cada palavra era calma. Mas cortava. E principalmente, quando decidiu destruir tudo. Silêncio. Dessa vez, ele sentiu um aperto. Pequeno. Mas real. Eles mataram você, ele disse, com a voz baixa. E você matou todos eles. Ela respondeu na mesma calma. Isso trouxe o que de volta? Nada. Ele não respondeu. Porque não havia resposta. Você prometeu, ela disse. A frase voltou. Mais forte. Mais pesada. Prometeu que não ia se perder.
Kael apertou os punhos. Eu já estava perdido. Não. Ela se aproximou mais. Agora, tão perto que parecia que ele podia tocá-la. Você só decidiu parar de tentar. Silêncio. O tipo de silêncio que sufoca. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. A voz saiu mais baixa, mais humana. Ela olhou por alguns segundos. E respondeu. Porque você ainda não acabou. Eu acabei no momento em que você morreu. Não. Simples. Firme. Você acabou quando parou de sentir. Ele travou. Porque aquilo não era verdade. E era exatamente esse o problema. Porque, ali, naquele momento, ele estava sentindo raiva, confusão e algo mais. Algo que ele tentou enterrar. Você não é ela, ele disse, quase como um aviso. Talvez não. Ela deu um pequeno sorriso. Mas eu sou o que restou. O vento soprou mais forte. As árvores balançaram. E, por um segundo, a imagem dela falhou. Como um reflexo quebrado. Algo por trás apareceu. Algo escuro. Algo antigo. E Kael viu. E entendeu. Você não é a Lúcia. A voz dele mudou. Ficou mais fria. Mais alerta. O que você é? O sorriso dela se abriu mais. Dessa vez. Errado. Eu sou o que vem depois. O ar ficou pesado. Quase impossível de respirar. Eu sou o destino que você criou. A forma dela começou a mudar. Devagar. Distorcendo. Cada escolha, cada morte, cada gota de sangue. A voz já não era só dela. Era múltipla. Ecoando. Tudo isso construiu algo. Kael deu um passo para trás. Pela primeira vez, em muito tempo. Em desvantagem. E agora? A criatura à sua frente já não parecia mais humana. Nem sombra. Nem memória. Era algo pior. Algo sem forma definida. Algo vivo, do jeito errado. Eu vim cobrar. O silêncio que veio depois foi absoluto. E pesado. Porque Kael finalmente entendeu. Isso não era culpa. Não era arrependimento. Não era consciência. Era algo muito mais antigo. Muito mais perigoso. E estava ligado a ele. Cobrar o quê? A pergunta saiu seca. Direta. Mas, pela primeira vez, havia dúvida. A criatura se moveu. Não como um corpo, mas como fumaça tentando virar forma. Instável. Errada. Tudo, ela respondeu. A voz ecoou de um jeito que não fazia sentido. Como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Cada vida que você tomou, deixou algo para trás. Kael ficou parado. Observando. Calculando. Isso não é possível. E mesmo assim, está acontecendo. A forma dela tremeu. Por um segundo, o rosto de Lúcia voltou. Limpo. Tranquilo. Quase real. Você abriu um caminho. Outro tremor. O rosto sumiu. E eu atravessei. O ar ficou mais pesado. As árvores ao redor começaram a se curvar levemente, como se algo pressionasse o mundo ao redor deles. Você acha que é o único monstro? A criatura continuou. Eu não me importo com o que você é, Kael respondeu. Mas isso era mentira. E ela sabia. Ainda se importa, disse, quase rindo. Senão não teria parado para ouvir. Silêncio. Curto. Tenso. O que você quer? Dessa vez, sem desvio. Sem negação. Ela respondeu rápido. Você. O chão pareceu afundar um pouco sob os pés dele. Eu não pertenço a nada. Pertence sim. A criatura avançou um pouco. Não andando. Mas, se aproximando. Você alimentou algo que não entende. Mais perto. Algo que cresce com dor, com morte, com escolha. Eu não escolhi isso.
Escolheu sim. A voz ficou mais forte, mais presente. Toda vez que decidiu continuar, aquilo acertou. Mais fundo do que deveria. Kael cerrou os dentes. Então vem me pegar. Desafio. Frio. Direto. Por um segundo. Silêncio. E então, a criatura sorriu. Um sorriso que não deveria existir. É isso que você não entendeu ainda. Ela parou bem na frente dele. Eu já estou em você. O mundo pareceu travar. E então, dor. Uma dor absurda atravessou o corpo de Kael. De dentro para fora. Como se algo estivesse se movendo dentro dele. Rasgando. Crescendo. Ah! Ele caiu de joelhos. As mãos cravando no chão. O corpo tremendo. Descontrolado. Cada vida, cada grito, cada medo. A voz agora vinha de dentro da cabeça dele. Eu estava lá. A pele dele começou a mudar. Linhas escuras surgindo. Como rachaduras. Como algo tentando sair. E agora, eu estou acordando. Kael tentou levantar. Falhou. A dor aumentou. Você não é o predador. A voz sussurrou. Quase satisfeita. Você é o começo. Os olhos dele se abriram. Mas já não eram os mesmos. Algo se movia dentro deles. Algo novo. Algo pior. Ele tentou resistir. Pela primeira vez, de verdade. Eu não vou. As palavras saíram quebradas. Pesadas. Vai sim. Simples. Certeira. Porque no fundo, a dor parou. De repente. Silêncio. Total. Kael ficou imóvel. Respirando fundo. Devagar. E então, ele levantou. Mas não do mesmo jeito. Mais lento. Mais pesado. Quando ergueu a cabeça, o rosto ainda era dele. Mas havia algo ali agora. Algo compartilhado. Porque no fundo, ele disse, mas a voz não era só dele. Você queria isso. Silêncio. A floresta inteira parecia observar. Esperar. Não, uma parte dele ainda tentou. Fraca. Quase sumindo. Eu só queria ela. Por um segundo. O rosto de Lúcia apareceu de novo. Refletido nos olhos dele. E aquilo. Quase quebrou tudo. Quase. A criatura hesitou. Só por um instante. E isso foi suficiente. Kael gritou. Um grito diferente. Não de dor, mas de força. De luta. E empurrou. Com tudo. Contra aquilo dentro dele. Sai. O impacto foi invisível. Mas real. O ar explodiu ao redor. As árvores se curvaram. E a presença vacilou. Pela primeira vez. Interessante. A voz disse. Agora, mais distante. Ainda tem algo aí. Kael caiu de novo. Ofegante. Mas, consciente. Por enquanto. Isso só vai tornar tudo mais demorado. A pressão diminuiu. Mas não sumiu. Nunca sumiria. Eu não vou embora, a voz finalizou. Fria. Paciente. Eu vou crescer. Silêncio. E então, nada. A floresta voltou ao normal. O peso ficou. Kael ficou no chão. Sem se mexer. Sentindo. Pensando. E, pela primeira vez desde que tudo começou, com medo de algo que não estava fora, mas dentro, e que não podia ser morto. O silêncio depois daquilo não trouxe paz. Trouxe espera. Kael ficou ajoelhado por um longo tempo, olhando para o chão, respirando devagar, como se qualquer movimento errado pudesse acordar aquilo de novo. Mas o pior era saber. Não estava dormindo. Estava ali, observando, crescendo, dentro dele. Você vai quebrar. A voz sussurrou,
quase como um pensamento. Ele fechou os olhos com força. Cala a boca. Silêncio. Por um segundo, pareceu que funcionou. Mas então, você já começou. As mãos dele tremeram. Não de fraqueza, mas de controle. Eu não preciso de você. Mas eu preciso de você. Aquilo era o problema. Kael levantou devagar. O corpo ainda pesado, como se algo estivesse fora do lugar. Mas ele estava de pé. E consciente. Por enquanto. Ele olhou ao redor. A mesma floresta. O mesmo mundo. Mas nada parecia igual. Porque agora ele sabia. Não era mais só ele ali. E nunca mais seria. O vento soprou leve. E, por um momento, veio um cheiro. Familiar. Suave. Impossível. Ele travou. Lúcia? Nenhuma resposta. Mas o cheiro ficou. E junto com ele, uma memória. Ela rindo. O jeito que olhava para ele. A forma como segurava a mão dele, sem medo. O peito dele apertou. Forte. Real. Isso. A voz surgiu de novo. É o que vai te destruir. Kael respirou fundo. Lento. Não. Dessa vez, mais firme. Isso é o que vai me manter. Silêncio. Diferente agora. Mais tenso. Você ainda acha que pode controlar isso? Ele começou a andar. Sem pressa. Sem destino claro. Mas com uma decisão nascendo. Não. Resposta honesta. Mas posso lutar. A voz riu. Baixa. Lutar contra si mesmo nunca termina bem. Então eu não vou terminar. Simples. Direto. Ele continuou andando. Saindo da floresta. Indo para longe. De tudo. Ou tentando. Você não entendeu ainda. A presença sussurrou. Mais calma agora. Mais paciente. Não importa para onde você vá. Kael parou. Olhou para o horizonte. O sol começava a nascer de novo. Eu sei. Então por que continuar? Silêncio. Longo. Mas dessa vez, não vazio. Ele respondeu olhando a luz crescer no céu. Porque ela pediu. A presença dentro dele se agitou. Levemente. Como algo incomodado. Um pedido de alguém morto. Foi a única coisa verdadeira que eu tive. Aquilo teve peso. Mais do que qualquer grito. Mais do que qualquer luta. E, por um momento, a voz não respondeu. Mas não porque perdeu. E sim porque estava pensando. Aprendendo. Se adaptando. Então vamos ver, ela disse, depois de um tempo. Fria. Curiosa. Quanto tempo isso dura? Kael não respondeu. Não precisava. Ele já sabia. Isso não era uma batalha que acabava rápido. Não era algo que ele podia vencer com força. Era algo que ia consumir tempo. Escolhas. Erros. E talvez tudo que ainda restava dele. Dias passaram. Depois semanas. Histórias começaram a surgir. Sussurros. Rumores. Sobre algo vagando entre vilas. Algo que às vezes matava. E às vezes, não. Isso confundia as pessoas. Aterrorizava ainda mais. Porque não havia padrão. Não havia lógica. Só decisão. E essa decisão mudava. Às vezes, ele cedia. A fome vinha forte. A dor aumentava. E o controle falhava. Mas, outras vezes, ele parava. Lembrava. Resistia. E ia embora. Sempre deixando algo para trás. Pegadas. Medo. E uma dúvida. Por que eu ainda estou tentando? E a resposta sempre vinha. Na mesma voz. No mesmo tom. Suave. Porque você prometeu. Ele nunca sabia se aquilo era memória.
ou mais uma mentira da coisa dentro dele. Mas não importava, porque funcionava. Até que, numa noite, tudo mudou de novo. Ele chegou a uma vila diferente, maior, mais viva, cheia de luz, cheia de gente. E, no meio daquela vida toda, ele sentiu algo forte, errado, familiar. A presença dentro dele se mexeu, mais intensa do que nunca. Ah! A voz disse, quase satisfeita. Finalmente. Kael franziu a testa. O quê? Silêncio por um segundo. E então, mais como eu. O mundo pareceu encolher. O ar ficou mais pesado. E, no meio daquela vila, ele não estava mais sozinho. O sorriso que surgiu no rosto de Kael não foi de alegria. Foi de reconhecimento. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele não estava sozinho no que havia se tornado. E isso era perigoso. Muito mais do que qualquer caçada. Muito mais do que qualquer vila indefesa. Porque, se existia outro como ele, então aquilo não era um erro. Era algo maior. A vila seguia viva, sem perceber o que estava prestes a acontecer. Pessoas riam, conversavam, crianças corriam pelas ruas iluminadas por tochas. Tudo parecia normal. Mas Kael sentia. Cada passo que dava o aproximava. A presença dentro dele se agitava. Ansiosa. Você sente isso? A voz sussurrou. Sinto. Então você entende. Entendo que preciso parar isso. Silêncio. E então, uma risada baixa. Você ainda não aprendeu. Kael parou. No meio da rua. Os olhos percorreram o lugar. Até encontrarem. No outro lado. Parado. Observando. Um homem. Ou algo que parecia alto. Imóvel. Com um olhar igual ao dele. Vazio. Mas não totalmente. Havia algo ali. Consciência. Fome. E escolha. Os dois se encararam por alguns segundos. E, sem dizer uma palavra, souberam. Você também, o outro disse, com a voz calma. Não era uma pergunta. Kael não respondeu. Apenas se aproximou. Devagar. Eu achei que era o único. O homem continuou. Eu também. Silêncio. As pessoas ao redor ainda não percebiam, mas estavam no meio de algo muito maior do que podiam imaginar. Há quanto tempo? Kael perguntou. Tempo suficiente para parar de lutar. Resposta direta. Sem emoção. E você? Kael pensou por um segundo. Tempo suficiente para ainda tentar. O outro sorriu. Então você ainda está na pior parte. Mais silêncio. Mas não vazio. Tenso. Você mata, e depois se arrepende, o homem disse. Eu já passei por isso. E o que vem depois? O sorriso dele aumentou. Errado. Liberdade. A palavra caiu pesada. Errada. Isso não é liberdade. É sim. Ele deu um passo mais perto. Quando você aceita, para de doer. A presença dentro de Kael se moveu. Concordando. Ele está certo. A voz sussurrou. Cala a boca. Kael respondeu, baixo. O outro inclinou a cabeça. Ainda conversa com isso? Você também tem. Não era pergunta. Era a certeza. O homem riu. Tinha. O coração de Kael apertou. Tinha. No começo, era igual a você. Ele apontou para a própria cabeça. Voz. Dor. Conflito. Mais um passo. Até que eu entendi uma coisa. O ar ao redor pareceu pesar. Não dá para dividir. Silêncio. Ou você controla. Os olhos dele escureceram. Ou você deixa tomar conta. A presença dentro de Kael ficou inquieta. Como se reagisse. Como se reconhecesse algo. E o que você fez? Kael perguntou.
Mas ele já sabia a resposta. O sorriso do homem respondeu antes das palavras. Eu parei de resistir. O mundo pareceu parar por um segundo. E então, Kael viu, de verdade, o que ele tinha se tornado. Não havia mais conflito ali. Não havia mais dúvida. Não havia mais nada humano. Era só o fim do processo. Você não está livre, Kael disse. Baixo, mas firme. Você só desapareceu. O sorriso do outro desapareceu. Devagar. E você ainda acha que é diferente? A presença dentro de Kael começou a crescer de novo. Mais forte. Mais agressiva. Eu posso ser. Não pode. O homem avançou. Rápido. Mas Kael já esperava. Os dois se chocaram no meio da rua. O impacto foi violento. O chão rachou sob os pés deles. Agora não era uma caça. Era confronto. Igual contra igual. Mas não exatamente. Porque havia uma diferença. Uma única diferença. Enquanto o outro atacava sem hesitar, Kael parava. Por frações de segundo. Pensava. Sentia. E isso custava caro. Ele foi atingido. Jogado contra uma parede. A dor veio forte. Mas não o suficiente para parar. Está vendo? O outro disse, se aproximando. Isso te enfraquece. Kael cuspiu sangue. Levantou. Não. Respirou fundo. Isso me mantém. A presença dentro dele gritou. Furiosa. Chega disso. A dor voltou. Mais intensa. Escolhe. A voz exigiu. O outro também parou. Observando. Esperando. Escolhe, ou eu escolho por você. O mundo pareceu se fechar. Tudo ficou distante. Som. Luz. Tempo. E, no meio disso, uma memória. Lúcia. Sorrindo. Promete que não vai se perder. O coração dele respondeu. Mesmo quebrado. Mesmo errado. Respondeu. Kael levantou a cabeça. Os olhos mudaram. Mas não como antes. Diferente. Mais claros. Mais presentes. Eu já escolhi. A presença dentro dele explodiu. De raiva. De negação. Mas foi empurrada. Contida. Não destruída. Mas presa. Por enquanto. O outro sorriu. Então morre com isso. E atacou. Mas dessa vez, Kael não hesitou. O movimento foi direto. Preciso. Final. O corpo do outro parou. Os olhos se arregalaram. Surpresos. Você. Ele tentou falar. Mas não terminou. Caiu. Sem vida. Silêncio. A vila, ainda em choque. Sem entender. Sem saber. Mas viva. Kael ficou parado. Respirando pesado. O corpo tremendo. A presença dentro dele ainda lá. Ainda viva. Ainda esperando. Isso não acabou. Ela sussurrou. Eu sei. Ele olhou ao redor. Pessoas. Assustadas. Mas vivas. Dessa vez. Vivas. Ele deu um passo para trás. Depois outro. E então. Se virou. E foi embora. Sem aplausos. Sem agradecimento. Sem descanso. Porque aquilo nunca ia acabar. A luta não era contra o mundo. Era contra ele mesmo. E sempre seria. Mas enquanto ele ainda escolhesse, ainda havia algo ali. Algo pequeno. Frágil. Mas real. E, talvez, isso fosse o mais próximo de humanidade que um monstro poderia ter.